Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 do Palmeiras no Campeonato Paulista da categoria. Verdão 5, Portuguesa Santista 2, jogo válido pela última rodada da segunda fase do estadual. O Palmeiras jogou com um time alternativo, nem mesmo o técnico Lucas Andrade esteve à beira do gramado, e sim o Gilmey Aimberê, auxiliar, comandou as crias da academia. Tivemos um time alternativo, né? Uma base mais ou menos ali do time que esteve no México há algumas semanas participando do torneio Supercopa de Monterrey, com reforço de alguns considerados titulares, como o meio-campista / atacante Alan, que foi o capitão do time. Daqui a pouco eu explico também os motivos, enfim. Fato é que o Palmeiras já entrou em campo classificado e com a primeira colocação do grupo garantida. Já a Briosa entrou em campo eliminada e acabou mesmo na lanterna do grupo. No outro jogo da chave, a Ponte Preta jogou em casa, pegou a Ferroviária e a Ferrinha meteu 3-0, cara. Então foi a segunda colocada do grupo e também avançou para a terceira fase. Bom, o artilheiro da partida foi ele, Daniel, de novo, né? Marcou mais 2 gols na temporada. Nosso centroavante que tem tido uma sequência interessante demais no Sub-20. As lesões deram uma trégua e agora ele tá fazendo um gol atrás do outro. Chegou a 10 gols, inclusive, hein? Com os 2 gols que ele marcou, chegou a 10 no Campeonato Paulista Sub-20. É o grande artilheiro do Verdão na competição. Daqui a pouco eu trago mais números dele. E, enfim, tivemos também gol do Sorriso no primeiro tempo, que foi um dos caras da partida também, né? Afinal de contas, além do gol, o Sorriso deu 2 assistências. Com isso, ele chegou a 10 assistências nessa temporada e com isso ele se torna, né, o grande garçom do Sub-20 do Palmeiras no ano. E o outro gol foi do Luiz Arthur, meio-campista que jogou com a camisa 8, costuma ser 10, né, mas atuou o primeiro tempo principalmente com a camisa 8 ali, fazendo um papel de segundo homem no meio-campo. E também tivemos o gol do Jarleson, né? Já estava encerrando aqui os gols, mas tanto gol que saiu, acabei me perdendo nas contas, mas foi 5 para o Palmeiras, então teve o gol do Jarleson, que foi exatamente o primeiro da partida, né? Logo aos 2 minutos, daqui a pouco a gente vai assistir aí o gol do nosso zagueiro, e foi o primeiro dele com a camisa do Verdão. Os mais corneteiros vão falar que foi o segundo, porque ele estreou com um gol contra, né, há algumas semanas contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas foi o primeiro gol a favor aí do Jarleson com a camisa alviverde, ele que veio do Torreense, lá de Portugal, onde jogou com o Léo, ex-volante do Verdão, no Sub-20. Bom, antes de mais nada, deixa eu trazer a escalação do Gilmey Aimberê para essa partida. E, aliás, tivemos 2 estreias oficiais pelo Sub-20, né? Jogadores que vestiram pela primeira vez a camisa do Palmeiras em uma partida oficial, repito, porque eles estiveram lá no México, né? No torneio Supercopa de Monterrey, que não é exatamente um torneio oficial, né? Então, aqui em solo brasileiro, atuaram pela primeira vez com a camisa do Verdão. Já começando no gol, né? O Leandro, que veio do Cascavel, lá do Paraná, teve sua primeira oportunidade entre os 11 iniciais. Na lateral direita, camisa 2, ele é um zagueiro de origem, né? E também fez sua estreia. Foram exatamente os dois que fizeram as suas estreias. O lateral ou zagueiro Thiago, né? Que é o Thiago Pimenta. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive, assistam, que tá bem legal. Ele chegou recentemente do SCA Brasil. Na lateral esquerda, o André Lucas, e na zaga, o Jarleson ao lado do Diogo. E até aqui os 5, dos 5 citados, né? 4 estiveram lá no México para a Supercopa de Monterrey. Vamos lá para a volância, onde esses 2 que eu vou citar agora também estiveram no México recentemente, né? Vocês viram que a base é realmente do time que esteve fora há algumas semanas. No meio tivemos o Wendel, que é um volante ou meio-campista, ao lado do Luiz Arthur, que jogou com a camisa 8. Só mais à frente ali como camisa 10, aí sim é um titular, né? O Alan foi o capitão do time, inclusive. O Alan jogou muito provavelmente porque no último jogo do Sub-20, que tinha sido na quarta-feira passada contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o Alan foi expulso ainda no primeiro tempo, né? Então jogou pouco na semana passada. Já não vai jogar agora contra o Goiás na rodada seguinte do Brasileirão, porque está suspenso, então ele jogou neste final de semana e herdou a faixa. E no ataque tivemos a presença do Wallace, atacante ex-Curitiba, que estreou como titular, né? Ele já tinha estreado pelo Palmeiras, entrando no segundo tempo, mas dessa vez pela primeira vez iniciando um jogo. E ao lado dele no ataque, 2 dos grandes destaques do Verdão na partida, Daniel e Sorriso. Bom, antes da gente trazer os gols, só detalhando que o canal Futebol Paulista aqui no YouTube teve um probleminha lá no primeiro tempo, segundo eles uma queda de energia lá em Guarulhos impossibilitou com que o canal transmitisse boa parte do primeiro tempo, e mesmo nas partes que foi transmitido o duelo, né, entre Palmeiras e Portuguesa Santista, mesmo ali nos primeiros 10, 15 minutos, a transmissão estava travando muito, né? Então, por exemplo, logo aos 2 minutos, tivemos esse gol aí, ó, o Sorriso cobra escanteio e o Jarleson faz de cabeça. Aí uma transmissão mais picotada já, né? Mesmo no comecinho da partida deu pra gente ver mais ou menos, né? Mesmo com a
imagem travando, deu pra gente ver mais ou menos como foi o primeiro gol do Jarlison com a camisa do Palmeiras. E assistência do Sorriso, vocês viram. Ao longo da primeira etapa tivemos mais 2 gols e esses não tivemos imagens nenhuma, né? Mas tivemos mais uma assistência do Sorriso para o gol do Luiz Arthur, camisa 8, marcando o seu 6º gol no Campeonato Paulista Sub-20. É um número muito legal, né? Porque só o Thales e o Daniel tem mais, por exemplo, né? São 6 bolas na rede, portanto, do Luiz Arthur na competição. E aí o terceiro gol do Palmeiras, os papéis se inverteram, né? Porque foi o Sorriso quem fez o gol com o passe do Luiz Arthur, né? Então, repetindo o que eu falei no começo do vídeo, com essas 2 assistências, né, para o Jarlison e depois para o Luiz Arthur, o Sorriso chega a 10 passes para gol na temporada. É o grande garçom do Sub-20 no ano. Bom, no intervalo tivemos uma boa mexida do técnico Gilmey Aimberê, saiu o Alan para a entrada do Cauã Moraes. E eu digo que foi boa mexida porque o Cauã Moraes participou dos 2 gols seguintes do Palmeiras, que foram 2 gols do Daniel. Participou diretamente mesmo, com 2 assistências. Então entrou bem o nosso lateral direito. Então o desenho técnico ficou da seguinte maneira, né? O Thiago, que estava como lateral direito, foi para a zaga. Então o Palmeiras ficou com 3 zagueiros durante o segundo tempo. O Thiago, o Jarlison e o Diogo. E aí o André Lucas pela esquerda virou mesmo um ala pela esquerda. E o Cauã Moraes entrou como um ala com total liberdade pela direita. E se tivermos gol relâmpago no primeiro tempo, também tivemos gol relâmpago na etapa final. Logo aos 2 minutos, o Thiago acionou o Wallace deu de primeira ali para o Cauã Moraes e o nosso lateral cruzou na cabeça do Daniel, sempre bem posicionado, marcou seu primeiro gol na partida, o nosso centroavante. Só que na sequência, estava 4-0 para o Palmeiras, né? Não percam as contas. Na sequência, a Briosa diminuiu para 4-2, ou seja, fez 2 gols com o Júlio, o atacante. Ó. O primeiro foi esse aí, uma arrancada que ele deu de trás do meio-campo ali. O Thiago perseguiu o atacante adversário. Acho até que o Thiago deixou uma liberdade ali para ele bater de canhota e foi isso que ele fez para diminuir 4-1. E na sequência, ó, uma jogada pela direita, o Thiago afasta parcialmente. A bola volta, encobre o próprio Thiago e aí o Júlio divide com o goleiro Leandro, né? Os palmeirenses reclamaram de falta no lance, coloca para dentro, então 4-2. Achei que o Thiago bobeou nos 2 gols aí da Briosa. Comentem aqui o que vocês acharam e comentem também se vocês acharam falta em cima do estreante Leandro. Bom, mas o Daniel tratou de fazer o 5º gol e tranquilizar as coisas pelo lado palmeirense já na sequência com mais uma assistência do Cauã Moraes. Olha que jogada bem trabalhada, ó. O Ramon, que entrou no segundo tempo, sempre entra bem o Ramon, né? Pelo lado direito acionou o Luiziano, que passe do Luiziano de calcanhar para o nosso lateral direito, Cauã Moraes, cruzar mais uma vez de maneira certeira para o Daniel, cena repetida aí do 4º gol, né? Dessa vez o Cauã Moraes cruzou rasteiro e o Daniel marca, portanto, o seu 10º gol no Campeonato Paulista, grande artilheiro do Verdão na competição. Lembrando que ele tem 3 bolas na rede no Brasileiro Sub-20, ou seja, 13 gols marcados em 2024. Bom, na próxima fase, né, ou seja, na terceira fase de grupos, que é a fase que antecede o mata-mata, o Verdão vai ter pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto, o Novo Horizontino e o 15 de Jaú. São 3 equipes que vêm fazendo o Campeonato Paulista muito bom, então o bicho vai pegar nessa terceira fase aí, lembrando que os 2 primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Fechou? Então se gostou do vídeo, dos gols, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.